Então vamos lá, galera, mais uma vez aqui para uma aula de física. Se você quer aprender física, tá no lugar certo, aqui no canal do Professor Tel. Bom, galera, muito aluno me procurando de um determinado colégio aí do Tatuapé, me pedindo prisma óptico, né? Então tem muita escola que fica batendo em cima dessa coisa de prisma óptico e os alunos decorando um monte de equação que não sabe de onde vem. Então vamos lá dar uma olhada no prisma óptico para ajudar aí uma garotada aí do ensino médio. Bora lá? Sem mais delongas. Então é isso, galera. Prisma óptico, né? Vamos dar uma olhada nesse prisma óptico. O que é isso, professor, prisma óptico? Bom, deixei aqui para vocês uma definiçãozinha, né? São poliedros, né? Com faces congruentes, né? O que você entende por congruentes aí? São figuras semelhantes, né? De mesmo tamanho, mesma forma. E essas faces são paralelas e ligadas aí por laterais que são paralelogramos. São o que a gente chama de poliedros, né? E a gente classifica esses prismas geralmente pelas suas bases. Então tem prismas de base triangular, são os prismas, os poliedros de face triangular, octagonal, não importa, tem um monte de faces aí. Geralmente a gente trabalha na física com prismas de faces triangulares, né? Então tem uma face aqui, atrás lá uma outra face também triangular, né? Que são congruentes e paralelogramos ligando essas faces aí, ok? Então isso aqui é um poliedro, tá legal? Que a gente chama aí de um prisma de face triangular. E aí é fácil de lembrar, né, para quem gosta um pouco de rock aí do Pink Floyd, lembrar aí da capa do disco deles aí do Dark Side of the Moon, né? Onde a luz passa, cores diferentes sofrem desvios diferentes e aí tem a dispersão da luz branca aí. Essa é a capa do disco do Pink Floyd, ok? Bom, enfim, vamos lá dar uma estudadinha nesse prisma óptico aí. Tá? Aqui está o prisma, o que a gente vai fazer? Vamos tentar entender aquelas equações, ficar decorando aquilo lá é muito ruim, é um monte de equaçãozinha, né? Vamos tentar entender. Eu vou jogar aqui um raio de luz, então você imagina um raio de luz incidindo em uma face desse prisma triangular, ok? Ela vai refratar, né? Estamos pensando num prisma feito de um material obviamente transparente e a luz vem do ar, entra pelo prisma e volta para o ar, né? Tracei o que vocês sabem que é uma reta normal à superfície. Aqui nós temos um ângulo de incidência e essa luz vai refratar entrando no prisma. Como ela vem do ar e vai para o prisma, ela vai diminuir de velocidade, você já deve saber disso, se aproximando da reta normal. Tá? A reta normal é essa reta tracejada aqui, N1. Então ele tinha aqui um ângulo de abertura com a reta normal, que é um ângulo de incidência, e fechou o ângulo, ao invés de passar direto, ela se aproximou da reta normal. E agora ela vai voltar para o ar, onde ganha velocidade, né? Perdeu velocidade, se aproxima da normal, ganha velocidade, se afasta da reta normal. Tracei aqui outra reta normal, normal à superfície, ok? Estamos chamando ela de N2. E o raio de luz que vai refratar aqui não passa direto, ele se afasta da normal, tá? Ok? Então esse primeiro ângulo aqui é um ângulo de incidência, é um ângulo I1, acho que eu vou pegar um apontador que eu acho que vai ficar melhor, é um ângulo de incidência I1, tá? E esse ângulo aqui é o ângulo onde sai, mas a gente acaba chamando ele de I também, embora não seja de incidência, é um ângulo de refração na segunda face, tá legal? A luz, ao invés de passar direto, sofreu um desvio, né? Na verdade, sofre dois desvios. Ela sofre um desvio na entrada e outro desvio na saída. Então, ela tinha um caminho original, mas acabou saindo numa direção totalmente contrária da que vinha, né? Então, esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo de desvio, que normalmente o pessoal usa a letra delta. Eu preferi usar um D maiúsculo aqui. Tá legal? Isso aqui é o ângulo de desvio, o desvio total da luz. Esse era o caminho que o raio seguia, mas ele entra no prisma e sai por esse caminho, nessa direção. Então, entre a direção que a luz vinha e a direção que ela sai após abandonar o prisma, emergir do prisma, forma um ângulo que a gente chama de ângulo de desvio.
Aqui também já existe um desvio, né? Porque a luz iria passar em linha reta, sofrer um desvio ao entrar no prisma, né? Chamei ele de R1, porque ele é um ângulo de refração aqui na primeira face. Tá ok? Beleza? Aliás, desculpa, isso aqui é o ângulo de refração, não é o ângulo de desvio. O ângulo de desvio está aqui em cima, né? E aqui agora é um ângulo de incidência na segunda face. Tá legal? Aqui sim, aqui eu tinha chamado esse ângulo de desvio, mas não é o de desvio. Isso aqui é ângulo de refração, que a gente obtém ele pela lei de Snell. Então você tem ângulo de incidência, raio incidente, ângulo de incidência, e aqui você tem o ângulo de refração entre o raio de luz refratado e a reta normal. Ângulo de incidência, ângulo de refração. A gente obtém isso por Snell, né? E este ângulo é o ângulo de desvio, o primeiro desvio, que eu chamei de D1 minúsculo. Aí a luz vai, sofre outro desvio, e esse é o D2, né? Outro desvio na segunda face, lá onde ela sai. Tá legal? Também temos aqui um ângulo que caracteriza o prisma, a gente chama ângulo de abertura, chamei ele de A. E não sei se vocês conseguem perceber, mas esta face aqui, ó, essa reta, melhor dizendo, normal N2 e normal N1, elas são perpendiculares a essas faces. Então, se eu girar esse cara de 90 graus, né, se eu girasse esta reta e esta reta de 90 graus, como elas são perpendiculares a essas faces, elas ficariam paralelas, o que quer dizer que este ângulo aqui embaixo também é o mesmo ângulo de abertura lá em cima. Ok? Então vou repetir, esta face é perpendicular, esta reta é perpendicular a esta face, essa normal N2, essa reta tracejada perpendicular a essa face. Se girarmos tudo isso de 90, a gente consegue verificar que a reta N1 ficaria paralela a esta face, a reta N2 paralela à segunda face. Então este ângulo é o ângulo de abertura aqui em cima. Tá legal? Eu vou construir com vocês as relações que o professor construiu para vocês na sala de aula. Tá legal? Tranquilinho? Então vamos lá construir essas relações. Olha para esse triângulo aqui que tem R1 e R2. Tá vendo um triângulo aqui, ó? Tem essa reta amarela que é o raio de luz, tem a normal N2, a normal N1. Isso aqui é um triângulo, correto? E eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo forma 180. Esse ângulo é o ângulo R1, que é o ângulo de refração na primeira face. Esse ângulo eu estou chamando de R, embora não seja um ângulo de refração na segunda face. Para ela é um ângulo de incidência. A gente chama de R2, ok? Então se somar R1 e R2 mais este ângulo que aqui não está marcado, eu tenho os ângulos de um triângulo que você está vendo aqui. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Este ângulo aqui, ó, seria um ângulo de 180, subtraindo o ângulo A, que é o ângulo de abertura do prisma. Então eu vou repetir. Aqui eu tenho meia volta, acho que você está vendo eu passar aqui o meu apontador, meia volta 180. Se eu tirar esse ângulo A, sobra só esse ângulo interno aqui do triângulo. E se eu somar esse ângulo interno com R1 e R2, tem que dar 180. Então 180, que seria esse total, menos A, dá esse ângulo interno. Se eu somar com R1 e R2, dá 180. Tá? Se você cancelar 180 de cada lado, jogar o A para lá, você vai ver que R1 mais R2, esses dois ângulos aqui, dá exatamente esse ângulo de abertura aqui. Legal? Se você aplicar a mesma ideia aqui em cima, onde você tem um ângulo D1, um ângulo D2 e esse triângulo, você vai ver que o ângulo aqui em cima, tá? Esse ângulo pequenininho, onde eu estou passando aqui o meu apontador, é igual a 180, meia volta 180, tirando esse D, que é o desvio total da luz. Então 180, mesmo raciocínio, 180 menos D, somado com D1 mais D2, é igual aos ângulos internos de um triângulo, que é 180. O que dá, né? Corta 180, joga o D para lá, D1 mais D2 é igual o desvio total, né? Tudo bem? Então são duas relações que você deve guardar aí, que você geralmente estuda, aí está no seu livrinho lá do ensino médio.
ok? Bom, agora vamos lá. Se você olhar para esse ângulo I1, você vai ver que D1 e R1 são opostos pelo vértice a I1, né? Tá vendo aqui, ó? I1 é exatamente a soma de D1 mais R1. Por quê, professor? Porque são ângulos opostos pelo vértice, tá? Então eu posso dizer que I1 é igual a D1 mais R1, tá aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Se você pegar I2, o ângulo que está aqui, ele é oposto pelo vértice a D2 mais R2. Tá aqui, I2 é oposto a D2 e R2 pelo vértice. Então são ângulos iguais, ok? Então olha só, se eu pegar I1 e somar com I2, que são o ângulo de entrada aqui de incidência e de saída aqui, se eu somar esses ângulos, é igual somar D1 mais R1, D2 mais R2, tá? Somar D1 mais R1, D2 mais R2. Mas veja que R1 mais R2, que está aqui, ó, R1 e R2, é o ângulo de abertura. Veja que D1 mais D2, tá? É o ângulo de desvio total. Se você substituir, você cai que I1 mais I2 é exatamente o desvio mais o ângulo de abertura. I1 mais I2 é o desvio mais o ângulo de abertura. Como aparece no livro de alguns aí, aparece como desvio total da luz, como sendo, né, jogo o A para lá subtraindo, o ângulo de entrada, o ângulo de saída, menos o ângulo de abertura. Então, se você dá uma passada nisso, se você construir isso para tentar entender, é melhor do que ficar memorizando, né? É muita letra, então constrói devagarinho, acompanha aqui, vai devagar construindo. A hora que você entendeu, beleza, melhor do que você ficar decorando essas equações aí, tá? Se você me pega lá no corredor da sala de aula, professor, o ângulo de abertura é R1, tá? Eu não vou lembrar também, tá? Eu não vou lembrar disso. É porque eu construo, eu enxergo isso, tá legal? E você na hora da prova pode também pegar o prisma e ir construindo isso e verificar. Tudo bem? Se você prefere memorizar, mas é mais fácil memorizar depois que entendeu, né? Aí fala, agora eu guardei, mas já tinha entendido. Então guardamos essas relações aqui. Legal? Vamos juntar elas ali, ó. Existe uma demonstração matemática muito difícil de mostrar para vocês, porque dá uma função mais complexa, que é do desvio mínimo. Então a gente consegue provar, e eu não provei aqui para vocês, que o mínimo desvio, né? Então tem um desvio, a luz entrou por um caminho, mas saiu por outro, então tem um ângulo chamado de desvio, e esse desvio é mínimo, tá? Quando o ângulo I1 aqui na entrada é igual ao ângulo I2 aqui na saída, se esses ângulos forem iguais. Então eu estou dizendo que I1 é igual a I2, então eu posso chamar só de I porque eles são iguais. Mas como eu posso obter R1 e R2? Pela lei de Snell, se I1 for igual a I2, R1 é igual a R2, que eu vou chamar só de R também. E aí tem outra formulinha que aparece, que se o A é igual a R1 mais R2, mas sendo R1 igual a R2, eu posso chamar o A de 2R, né? Porque R1 é R2, eu vou chamar só de R. Tá legal? Tranquilo? Bom, e o desvio mínimo? Tá legal? Se o desvio é I1 mais I2 menos A, tá legal? Então como é que fica o desvio mínimo? I1 mais I2 é 2I menos A, só que o A é R mais R é 2R. Então a gente obtém o desvio mínimo, que também está no livro aí, o desvio mínimo é igual a 2 que multiplica I menos R, né? Pus I menos R, o 2 foi para a evidência. Tá legal? Então essas aqui são as relações do prisma óptico que você precisa guardar normalmente para a sua prova. Espero que você tenha entendido. Curte, compartilha, se inscreve no canal, espalha aí para os colegas. Tá legal? Pede para eles curtirem. Você me ajuda, eu ajudo vocês. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Só uma passadinha no prisma óptico para ajudar vocês aí a se dar bem na sua provinha aí do colégio. Tá bom? Então a gente se vê aí.